Olá, bom dia, Engenharia de Alimentos. Então, vamos lá tirar as dúvidas de vocês, né? As primeiras dúvidas vieram da Bia e da Lara Merante, que estão estudando juntas. Então, dúvida um: como determinar a extremidade de um vetor? Então, vamos lá, vamos imaginar um vetor aqui, certo? Ele tem uma origem no ponto A, que a gente vai conhecer no caso, e vai ter extremidade no ponto B, que a gente não conhece, a gente vai ter que determinar, né? Então vamos dizer que A vai ser o ponto, por exemplo, 2 e 1, tá? E aí B a gente vai querer descobrir. Então esse daqui é o vetor V, tá bom? Então vamos lá. A gente sabe que um vetor, né, ele pode ser escrito como a diferença entre a sua extremidade e a sua origem, ou seja, B menos A, tá? Então, geralmente nesses casos eu sei as componentes do vetor V, né? O vetor V, por exemplo, a gente vai definir como ele sendo o vetor 4 e 8, tá? Esse daqui é o vetor V. Então, a gente já tem duas informações dessa equaçãozinha aqui, né? A gente tem o vetor V, a gente tem o ponto A, né, que é a origem, e a gente não tem o ponto B, mas a gente vai descobrir, tá? Então, eu posso abrir aqui ou eu posso isolar o B, né? Vamos isolar o B. Então, vetor V, então tá menos A, né? Eu vou somar A dos dois lados. Somando A do lado esquerdo vai ficar mais A. E somando A do lado direito eu corto esse A aqui. Ou seja, a gente passou o A do outro lado, né? Mas é isso daí que acontece. Então vai ficar B, tá? Então, o vetor V mais o ponto A é igual ao ponto B, tá? Então, vamos abrir agora aqui. Vetor V, quem que é? É o 4 e 8, né? Certo. Mais, quem que é o ponto A? A gente definiu como sendo 2 e 1. Isso daí é igual ao ponto B, certo? Então, agora a gente faz aqui a soma dos vetores, né? A componente x, a soma do vetor com o ponto. A componente x com a componente x, né? E a y com a componente y também. Então vai ficar 4 mais 2, né? Isso daqui vai resultar num ponto. 4 mais 2, 6, tá? E 8 mais 1, 9. Então, o ponto B é 8 e 9, né? Vamos desenhar aqui, vamos ver se dá um vetor, né? Quer dizer, claro que vai dar um vetor dado os dois pontos, né? Mas vamos só imaginar como que seria este vetor, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vai ser o máximo que a gente vai precisar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Não vai ficar legal, mas só para a gente desenhar esse vetor, né? O vetor que tem origem, então, no ponto 2 e 1, a gente procuraria aqui 1, 2, né? E 1 seria aqui esse ponto, tá? Aqui é a origem dele, então. E a extremidade é o ponto 6 e 9, né? Então, 6 e 9, tá? Então, esse daqui é o vetor em questão. Ele está um pouco torto, mas enfim, né? Se fosse isso que o exercício tivesse pedido, né? Pedido para vocês desenharem, aqui estaria a resolução, tá? Então, esse daqui seria o vetor V, tá bom? Então, vamos lá para a próxima pergunta. Deixa eu só desbloquear o celular aqui. Como eu faço para verificar se os pontos são colineares, tendo x, y, z? Tá, vamos deixar para esse daí de colinear para a gente fazer no exercício 13, né? Que é o que o exercício 13 da Gabriela aí pede. Então vamos lá. Como analisar se os pontos dos vértices, se os pontos são vértices de um paralelogramo, né? Então deixa eu limpar isso daqui. Certo. Então, primeiro a gente tem que entender o que é um paralelogramo, né? A gente vai ter, deixa eu pegar essas retas aqui que vai ficar um pouco menos feio, né? Então a gente vai ter um paralelogramo qualquer, né? Ele pode ser desenhado aqui. E aí tô desenhando aqui, né? Deixa eu só mudar aqui para ficar mais legal. Tá mais ou menos um paralelogramo isso aqui, né? Mas o que importa é pegar a ideia.
Então, o que tem que entender no paralelogramo? Ele tem... Tá vendo essas retas opostas aqui, né? A gente pode... Vamos colocar nomes nelas, vai. Então, A, no caso, nos pontos, né? Deixa eu só pegar aqui o pincel. Então, por exemplo, aqui vai ter um ponto, né? Ponto A, tá? Aqui o ponto B. Aqui o ponto C. E aqui o ponto D, tá bom? Então, o que é um paralelogramo? Um paralelogramo tem lados paralelos aqui que são iguais, né? Então, este lado aqui vai ser congruente a esse daqui, certo? E esse daqui, né, vai ser congruente a este outro, certo? Para ser um paralelogramo. Será que tem mais alguma condição para ser um paralelogramo? Eu acho que é esse daqui mesmo, tá? Então, vamos lá. A gente vai ter que ver se a reta, né, no caso, BC é paralela. Tem que ser paralela e tem que ter a mesma norma, né, que o mesmo comprimento. Então, vamos lá. Ela tem que ser paralelo, ou seja, a reta BC, né, pegando aqui os dois de cima, o de cima e o de baixo, no caso, tem que ser paralela à reta AD, né, e elas têm que possuir o mesmo comprimento, ou a mesma norma, né. E esse segmento de reta aqui, AB, tem que ser paralelo ao segmento de reta CD, tá? CD. Então, a gente tem que criar aqui pontos, né? Eu vou pegar como exemplo o exercício 14, eu acho que tem pontos dados já, né? Eu não tenho no caderno. Mas eu vou ver aqui no grupo rapidinho. 13 e o 14, tá? A Gabriela mandou, né? Então, o ponto A aqui no caso do exercício 14 seria... vamos escrever aqui que não cabe ali, né? 4, 0 e 1. Tá? O ponto B seria 5, 1 e 3. O ponto C seria 3, 2 e 5. E o ponto D seria 2, 1 e 3. 2, 1 e 3. Então, quando vocês vão desenhar, tanto faz aonde vocês começam a colocar o ponto A, B, C e D. Só que tem que seguir uma ordem, entendeu? Por exemplo, tem que ser A, depois B, depois C, depois D. Tá? Não importa onde vocês colocam um A, só que depois dele tem que vir o B e assim sucessivamente, tá? Quando forem desenhar. Então, basicamente, a gente tem aqui, né? Deixa eu pegar de vermelho, que vai ficar mais interessante. Essas duas aqui, tá? Caramba. Aí, agora veio. Então, essas duas retas aqui, elas têm que ser paralelas entre si e têm que possuir a mesma norma, tá? E o mesmo vai acontecer aqui com o oposto, né? Na verdade, peraí. Aí, pronto. Então, o mesmo vai acontecer aqui com o oposto, né? As retas... Finge que tá pegando lá no ponto. Dá pra puxar aqui. Aí. Então, o mesmo vai acontecer ali, tá? Com essas duas azuis, vai acontecer com essas duas vermelhas também. Essa condição de paralelismo e terem a mesma norma. Então, vamos lá. Como que a gente calcula? Primeiro a gente tem que calcular os vetores, né? Porque a gente tem aqui o BC, ó, ele é um segmento de reta, a gente pode escrever como um vetor, né? O mesmo vale para todos esses daqui. Então vamos lá, vamos calcular primeiro o BC, né? Então o vetor BC vai ser igual a extremidade, que é C, né? Menos a origem, que é B. Tá? Se ele é BC, né, ele sai do B e vai até o C. Tá? Por conta disso, a extremidade é C e a origem é B. Então, vamos abrir ele aqui. Né? O vetor BC
vai ser igual, né? Sempre colocando a flechinha aqui. C, que é 3, 2 e 5, menos o B, que é 5, 1 e 3. 5, 1 e 3, então. Certo, agora a gente só faz a conta e descobre quem que ele é, tá? Então, o vetor BC é igual a 3 menos 5, vai ficar menos 2. 2 menos 1, 1. E 5 menos 3, 2. Tá? Esse daqui é o vetor BC. E aí, vamos calcular também o vetor AD. Tá? Eu faço para esse primeiro caso aqui, né, BC paralelo a AD. Depois calculo a norma deles e vocês fazem aí, para testar se estão craques mesmo, vocês fazem para esse segundo caso aqui. Tá? Se os dois forem verdade, então são pontos de um paralelogramo. Tá? Ou a forma mais fácil é vocês desenharem lá o plano cartesiano, né, com os 3 eixos x, y e z, e irem colocando esses pontos aí, né? Aí vocês, só que daí vocês não vão provar, né, que realmente é um paralelogramo, mas vocês vão poder visualizar, enfim. Então aqui temos o vetor BC e agora a gente quer calcular o AD, né? Então AD, tá? Seguindo a mesma lógica, ele vai ser D menos A, certo? E D é igual a 2, 1 e 3, tá? São os componentes, menos o ponto A, que é 4, 0 e 1. Então, 4, 0 e 1. Então, resolvendo isso daqui, a gente tem que o vetor AD é 2 menos 4, que é menos 2. 1 menos 0 é o próprio 1. E 3 menos 1, 2. Né? Então, aqui temos os dois vetores, né? Que a gente coisou de vermelhinho lá, vou circulá-los de vermelho aqui também. Tá? Então, aqui temos os dois vetores. O que a gente faz agora? A gente vê se eles são paralelos, né? Para eles serem paralelos, eu vou explicar a parte ali, né? Mas, resumidamente, para serem paralelos, vai ter que, por exemplo, o vetor V vai ser paralelo ao vetor U se tiver uma constante K multiplicando esse vetor U, sabe? Ou seja, a gente está falando de proporcionalidade aqui, né? E se eu fosse isolar isso daqui, eu teria que V sobre U daria igual a uma constante K, tá? Ou seja, o que eu estou fazendo, né? Só abrindo aqui, que daí vai ficar mais claro para entender, né? O vetor... eu vou tentar puxar aqui para baixo um pouquinho. Espera aí. Certo. Então, o vetor... Deixa eu só puxar aquele sisteminha para cá, ó. V sobre U, né? Que ficou essa equação. Vai ficar igual a uma constante K, tá? Então, eu vou apagar aquela parte ali para ter mais espaço para a gente trabalhar aqui depois, né? Deixa eu só dar um Ctrl mais aqui, porque essa borracha está pequena. Enfim. Então, pincel, beleza. Ó, entenderam como que eu cheguei aqui, né? Qualquer coisa vocês voltam aí no vídeo, né? Então, vamos abrir esse vetor V, tá? O vetor V a gente vai dizer que ele tem coordenadas x1 e y1, né? Vamos colocar também z1 para ficar... Acho que em todos os exercícios ali ele pede um vetor de 3 coordenadas, né? E o vetor U, vamos abrir ele também, só que a gente vai chamar essas coordenadas de outra coisa, né? Vamos colocar aqui x2, y2 e z2, tá? Isso tudo aqui é igual a uma constante K. Então, daqui a gente consegue tirar um sisteminha, tá? Não sei se vai ficar fácil de ver aqui, mas depois que a gente fizer vai ficar fácil de entender, tá? Então a gente vai fazer o que? A gente vai fazer esse sobre esse, né? Certo? Depois esse sobre esse e esse sobre esse daqui, ó. Por isso que a gente vai criar um sisteminha. Então, pegando aqui, né? Qual que vai ser o nosso sisteminha aqui? A gente vai ter que x1 sobre x2
é igual à minha constante k, tá? Só que a gente vai ter também que y1 sobre y2 é igual a essa constante k. E z1 sobre z2 também vai ser igual a essa constante k. Ou seja, basicamente, tá? Simplificando esse negócio todo, eu vou ter um vetor sobre o outro vetor, né? Eu vou estar comparando esses dois vetores. Então eu vou pegar a coordenada x de um vetor, dividir pela coordenada x deste outro vetor. Vou fazer o mesmo com as coordenadas y e com as coordenadas z, tá? Isso tudo tem que ser igual a k, tá? Ou seja, para a gente simplificar aqui, x1 sobre x2 tem que ser igual a k, né? Esse k tem que ser igual ao y1 sobre o y2, que tem que ser igual a k, né? Obviamente, que tem que ser igual ao z1 sobre z2. Sobre z2, né? E agora, para a gente simplificar de vez esse negócio todo, né? A gente vai falar que x1 sobre x2, né, é igual a y1 sobre y2, que é igual a z1 sobre z2, e tudo isso daqui é igual a k, tá? Então vamos lá, né? A gente chegou nisso daqui, ó, tá? Então isso daqui que importa, gente. Aquilo ali foi só explicação, né? Quem quiser realmente entender da onde que vem, volta aí no vídeo, caso não tenha acompanhado algo, tenta entender aí de novo. Mas se você lembrar disso daqui já é o suficiente, tá? Então eu vou apagar todo esse caminho que a gente fez para a gente poder comparar aqueles dois vetores ali, tá? Então, só apagar aqui rapidão. Legal que se eu tivesse aumentado a borracha mais, né, seria um pouquinho mais fácil. Mas é isso aí. Então vamos lá, né? A primeira coisa que eu tinha é que a gente ia fazer um vetor sobre o outro, né? Então, opa, pega o pincel. BC sobre o vetor AD, né? Foi a última coisa que eu apaguei aqui. Isso daqui seria igual a uma constante K, tá? Então, abrindo aí o vetor BC e o vetor AD, nós teríamos que menos 2, 1 e 2 sobre... Eles deram igual. Interessante, né? Então, a gente já vê que... Quer dizer, alguns já vão ver que vai ter uma constante K ali, né? Mas, enfim, menos 2, 1 e 2, né? Tá, isso daqui vai ser igual a uma constante K. E a gente vai fazer as coordenadas aqui, ó. x1 sobre x2, y1 sobre y2 e z1 sobre z2. Então, eu vou apagar isso daqui também, tá, gente? Para ter mais espaço, mas a gente tenta lembrar disso, né? Então, primeiro x1 sobre x2, tá? Eu vou ter menos 2, né, que é o x1. x1, que seria a coordenada x do vetor de cima aqui. Então, opa, eu ia escrever no x1, né? Menos 2 sobre x2, que é menos 2 também, né? Isso daqui tem que ser igual à coordenada y do vetor de cima, que é 1, sobre a coordenada y do vetor de baixo, que é 1 também. Que tem que ser igual à coordenada z do vetor de cima, que é 2, sobre a coordenada z do vetor de baixo, tá? Isso daqui, então essas coisas aqui tem que ser proporcionais, né? Isso daqui tem que ser igual a isso, que tem que ser igual a isso, tá? Então vamos lá ver se vai ficar igual mesmo, né? Menos 2 sobre menos 2, menos com menos, né? Numa divisão vai ficar mais. Numa divisão ou numa multiplicação, né? Então vai ficar mais. 2 sobre 2 é 1, tá? Então temos aqui o resultado da primeira, né? 1 sobre 1 é 1, né? 1 dividido por 1 é 1. E 2 sobre 2 é 1 também, né? E tudo isso daqui é igual a uma constante, tá? E essa constante K,
a gente pode dizer que é igual a 1, né? Não seria, por exemplo, se aqui não tivesse dado 1, tivesse dado 1 sobre 2, aqui não tivesse dado 1, tivesse dado, por exemplo, menos 1, tá vendo? Essas coisas aqui não são iguais. Menos 1 não é igual a 1, que não é igual a menos 1, né? Quer dizer, meio não é igual a menos 1, que não é igual a 1. Enfim, ou seja, não tem uma constante k aqui que seja igual, né, a essas proporções aqui. Então não daria certo, tá? Mas no nosso caso aqui, temos que 1 é igual a 1, que é igual a 1. Tá? Isso daqui realmente é uma coisa igual. Então a nossa constante k é igual a 1. Tá? Então, eles são paralelos, né? Porque a gente encontrou aqui uma constante, tá? Que estaria multiplicando, ou seja, né? Vamos apagar isso daqui de novo, tá? Então, lembrando que a nossa constante k é igual a 1, né? Eu tinha dito que a definição, pegando o pincel, né? Agora eu estou esperto. Então, eu tinha falado que a definição para eles serem paralelos seria, por exemplo, o vetor u seria paralelo ao vetor v se existisse uma constante, que a gente pode chamar de k, que multiplica o vetor v. Tá? No caso, existe essa constante e a constante é 1. Né? Então, vamos chamar aqui o nosso BC de u, tá, gente? Só para ficar mais fácil aqui. Ele vai ser igual a 1, que seria a nossa constante, né? Vezes o vetor v. E vocês podem ver que é verdade. Por quê? Se vocês pegam as componentes aqui do vetor BC e multiplicam por 1, vocês vão ter as componentes do vetor AD, né, que a gente está chamando de V aqui. Então, menos 2 vezes 1, a gente vai ter menos 2. Menos 1, quer dizer, 1 vezes 1, a gente vai ter 1, né, e assim por diante. Então, algumas vezes, só de bater o olho assim, a gente vê que eles são paralelos, né, porque você vê que, por exemplo, se eu pego o primeiro vetor, multiplico ele por 3, né, eu vou ter o segundo vetor. Então, eles são paralelos e essa constante é 3. Tá? Então, eu vou apagar isso daqui. E aí, vocês fazem para esses dois azuis aqui, né, que a gente deixou, que é o vetor AB. Tá? Não vai ser difícil, né, vai ser a mesma coisa. E o vetor DC. Tá? Tentem fazer aqui pelo mesmo sentido, né? Então façam AB e DC, tá? Senão o sinal vai ficar inverso, vocês vão ficar confusos. Vai ser basicamente a mesma coisa, mas, né? E a gente teria que ver se a norma é igual, né? Então não acabou não. Vamos lá. Nesse caso a gente vê que obviamente vai ser igual, né? Porque eles são vetores iguais. Mas vamos ver aqui se a norma, né? Que eu vou chamar de U, tá, gente? De novo, para ficar mais fácil. E aqui eu vou chamar de V, tá? Então vamos lá. A norma de U, ela vai ser igual a raiz quadrada de suas componentes, né? Isso daqui a gente tira do teorema de Pitágoras. Então vai ser a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado. Raiz quadrada é do quadrado, da soma dos quadrados. Enfim, vamos lá. Mais, né? A próxima componente aqui é o quadrado, que é 1, mais a próxima componente ao quadrado, que é 2, né? Ao quadrado. Aqui eu posso colocar o quadrado também, não vai mudar nada, né? E a norma de V, ela é igual a raiz de menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então a gente já pode ver aqui que são coisas iguais, ó. A gente nem precisa resolver, né, para ver que são coisas iguais, tá? Aqui a gente já pode ver que isso daqui é realmente igual a isso, né? Mas o resultado disso daqui vai ficar 4 mais 1, 5, mais 4, 9, né? E aqui vai ficar 9 também. Então, são iguais. Ou seja, satisfez as condições que a gente colocou aí, né? Que é a do paralelismo, tá? Que é essa daqui. E a das normas serem iguais, tá? Então vamos lá para o próximo, né? Novo. Só desbloquear o celular aqui para ver a próxima pergunta, né? Então, como analisar se os pontos são vértices, tá? Esse daqui a gente acabou de ver. Como determina o módulo de uma resultante e das componentes.
Então, foi o que a gente acabou de fazer, né? A gente determinou o módulo. Só que da onde que vem isso, né? Eu acho que seria legal colocar da onde que vem isso, então. Por exemplo, temos aqui um triângulo retângulo, tá? Um triângulo retângulo que tem um ângulo reto, né? Que no caso é aquele ali de 90 graus, tá? A gente pode chamar isso daqui de... A gente pode imaginar que são vetores, vai. O vetor que sai desse ponto aqui, né? Geralmente teria que colocar os nomes dos pontos, né? Então vamos lá. Então aqui temos o vetor, o ponto A, o ponto B e o ponto C, tá? Então aqui a gente vai ter um vetor que a gente pode chamar de U, né? Ou de AB, se vocês preferirem. Aqui tem um outro vetor que a gente vai chamar de V, tá? Tem um negócio chamado Teorema de Pitágoras, né? Não sei se vocês se lembram aí do ensino médio, né? Que a hipotenusa ao quadrado, ela é a soma dos catetos ao quadrado, né? Quem que é a hipotenusa? É a reta que está oposta ao ângulo de 90 graus, né? Esse daqui, no caso, é o ângulo de 90 graus, ó. É o ângulo reto, né? 90 graus. Então, a gente vai chamar essa hipotenusa aqui de módulo do vetor, tá? Mentira, gente. Esses daqui não são vetores, não, tá? Acho que a explicação para ficar melhor com vetores, a gente teria que dizer um único vetor aqui, né? Por exemplo, um vetor V, tá? Esse vetor V, que vem do ponto B ao C, por exemplo, ou do C ao B, ele tem isso daqui como sua componente X, tá? E isso daqui como sua componente Y. Então, imaginando isso daí num plano cartesiano, né? Esse daqui seria o vetor, né? E teria uma componente x e uma componente y, certo? Todo vetor ele tem, por exemplo, se eu falo vetor 2, 3, ele andou 2 aqui no x e subiu 3 aqui no y, tá? Para ficar mais fácil de entender. Então tá. A gente pode chamar, a gente pode chamar então isso daqui de x, tá? E isso daqui de y, certo? Para ficar mais fácil de entender com vetores. Então, pelo teorema de Pitágoras, se a gente for pensar que isso daqui é um cateto, isso daqui é um outro cateto, né, o x e o y, e o vetor V ele forma então a hipotenusa, a gente vai ter aqui a hipotenusa ao quadrado, né, que é o vetor V. No caso, a norma, né, do vetor V, que seria, a gente estaria calculando essa linha aqui, ou seja, o comprimento do vetor V. Então a gente tem aqui que a norma do vetor V, vamos fazer aqui, né? A norma do vetor V é igual a esse V ao quadrado, né? Seria aqui, né? Esse V ao quadrado que seria igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Aí agora aqui vai ficar mais fácil de entender, né? Então a gente tem que a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado, tá? E tudo isso daqui significa a norma do vetor V, tá bom? E aí fazendo aqui essa equação, simplificando essa equação, né? A gente teria que o vetor V ele é igual a raiz de x quadrado mais y quadrado, tá? Então essa potência aqui, ela passou como raiz, tá? É uma potência quadrada, passou como uma raiz quadrada. Então é daqui que sai, não sei se foi essa a pergunta, né? Mas é daqui que sai esse cálculo aí de norma de vetores, tá? Se ele tivesse 3 coordenadas, por exemplo, seria mais z ao quadrado aqui, tá? Seria então x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, tá? Então é daí que sai, né? Então, só pegando aqui um vetor qualquer, né? Um vetor 4, 8 e vamos fazer mais uma componente aqui, 3, tá? A norma desse vetor, então, né, seria igual a raiz quadrada de suas componentes ao quadrado, né? Da soma de suas componentes ao quadrado. Então,
a primeira componente é 4, né? Colocamos ao quadrado, mais a segunda que é 8, colocamos ao quadrado, mais a última ali que é 3 e colocamos ao quadrado, tá? Beleza, essa daqui é a norma do vetor, né? Então a gente resolve, vamos ter raiz de 16, 4 ao quadrado é 16, né? Mais 81, mais 9. Então 81 mais 9 dá 90, mais 16 dá 106, né? Então seria isso daqui, tá? Se quisessem fatorar para simplificar essa raiz aí, né? Mas isso daqui vai dar aproximadamente, né? 10,1, acredito, né? Ou 10,05 até arriscaria dizer, né? Façam aí e vejam. Enfim, é daqui que sai a norma de um vetor, tá? Deixa eu ver lá, mais uma dúvida. Espera aí que estou desbloqueando o celular aqui, agora a mão tá suada, então vai ter que ser na senha mesmo. Pronto. Então, analisar se os pontos de um vértice são paralelogramo. Então é a mesma coisa do vetor, tá? A única coisa que a gente vai fazer eles como vetores, né? A gente vai transformar esses pontos em vetores. Então, vendo aqui, né, gente, as dúvidas de vocês, se eu resolver a número 13, eu acho que acaba com todas as dúvidas, porque agora só está falando de colinearidade, né? Paralelismo, enfim. Vamos resolver a número 13 então, tá? Deixa eu escrever aqui. Não precisa nem escrever, né? Vocês pegam um enunciado aí, por favor, que daí vai ficar mais fácil aqui para mim, né? Mas o que a 13 pede? Calcular A e B de modo que sejam colineares os pontos. Então a gente quer calcular A e B, tá? Então a gente não sabe o que eles são, tá? E de modo que sejam colineares os pontos A, que é 3, 1 e 2. O ponto B, que é 1, 5 e 1. E o ponto C, que é A, B e 7. Tá bom? Então, a gente quer calcular Azinho e Bzinho, né, que estão aqui, ó, são as componentes, né, desse ponto aqui. E de modo que ele seja colinear aos outros dois aqui, que provavelmente já são colineares, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz nesses casos aqui, a gente transforma para vetores, tá? Então a gente vai ter um vetor formado por esses dois, um vetor formado por esses dois aqui também, ou não precisa na real, né? Deixa eu só pegar aqui o meu exercício aqui na 13 para ver de qual forma que eu fiz, que vai ficar mais fácil, né? Então, eu fiz por vetores mesmo. Então, vamos fazer aqui por vetores, né? Então, só para passar a definição para vocês, a gente diz que dois vetores são paralelos ou colineares, né? Quando seus representantes tiverem a mesma direção, ou seja, se eles estiverem sobre uma mesma reta, né? Imaginar aqui, por exemplo, uma reta, ó, a gente vai ter o representante de um vetor em cima dessa reta aqui. Imagina que ele está literalmente em cima dessa reta, tá? E o outro aqui também em cima dessa reta, mas em um outro lugar, tá? E para a gente verificar isso, basta dividir cada coordenada, né, de um vetor pela respectiva coordenada do outro vetor, tá? E vice-versa. Enfim, né? Aqui a gente vai conseguir fazer então os três vetores lá, né? Dois vetores, perdão. A gente teria o vetor AB, né? E o vetor BC, certo? Então o AB, ele é B menos A, né? A extremidade menos a origem, tá? Isso daqui vai ser igual 1, 5 e 1 menos
3, 1... Não, eu fiz ao contrário? Não, B menos A, tá certo. Menos 3, 1 e 2, tá? Ou seja, 1 menos 3 vamos ficar com menos 2. 5 menos 1, 4. E 1 menos 2 a gente vai ficar com menos 1, né? Aqui embaixo, mesma coisa, seria o ponto C menos o ponto B, tá? O ponto C é A, B e 7, tá? Isso aqui é um 7, menos o ponto B, que é 1, 5 e 1. Ok? E aqui resolvemos normalmente, apesar das letras ali, né? A menos 1, a gente vai ficar com A menos 1, tá? Não muda nada daqui. B menos 5, também a gente vai ficar com B menos 5, não tem como resolver isso daqui agora. E 7 menos 1, aí ficou bonito, né? 6, tá bom? Então, calculados esses dois vetores, né? Lembrando que a gente fez basicamente isso daqui, ó. Isso, tá? E isso, certo? Pegamos dois vetores aí, desses 3 pontos. Então, lembra lá daquela mini demonstraçãozinha, né, que eu fiz para vocês? A gente chegou na conclusão de que x1 sobre x2 seria proporcional, né, a y, perdão, eu coloquei um x aqui, né, seria proporcional ao y1 sobre y2, que seria proporcional, né, eu estou colocando igual aqui, mas no caso aqui a gente está fazendo proporções, né, seria igual a z1 sobre z2, tá? E tudo isso daqui seria uma única constante k. E só por curiosidade, né, que eu acabei de falando de proporção, né, o símbolo para proporção é isso daqui, ó, tá? Esse daqui é tipo um alfa, né? É o símbolo para proporção. Então, vamos lá. Vamos pegar a coordenada x, né? Então a gente vai ter x1 agora sendo esse daqui, né? E x2 sendo esse cara aqui, né? O mesmo a gente vai ter com y, ó. y1 vai ser o y desse primeiro vetor, y2 vai ser o y do segundo vetor. E aí temos z, né? z1 e z2, respectivamente, tá? Isso aqui não é um 3, não é um z. Beleza. Então já temos todo mundo aqui que a gente precisa, né? A gente quer agora ver se vai ter essa constante k. Então, montando aqui, x1 sobre x2, né? A primeira coisa. A gente vai ter menos 2 sobre a menos 1, tá? Menos 2 sobre a menos 1, então, é igual a k, tá? Ou eu posso fazer daquela forma ali, mas eu acho que... Tá, vamos fazer da forma que eu deixei ali, né? Isso daqui então vai ser igual ao y1 sobre y2, que é 4 sobre b menos 5, tá? Que vai ser igual, olhando lá no que eu deixei de vermelho, z1 sobre z2, né? Então, menos 1 sobre 6, tá? Vamos ver se a gente consegue tirar algo daqui, né? Menos 1 sobre 6 a gente pode colocar como sendo... Pera aí, né? Acho que a gente tem aqui 1 menos 2. É 1 menos 2. Então eu fiz errado aqui, gente. O ponto A aqui é menos 2, tá? Ou seja, aqui vai ser menos 2 e, por consequência, vai estar errado aqui, né? Vai estar errado aí. Deixa eu ver se ninguém mais usou o ponto A, então acho que agora vai estar tudo certo. Então, vamos fazer isso daqui de novo, né? 1 menos menos 2, certo? Que vai dar 3, né? Beleza, corrigido, né? Então, isso daí prestem muita atenção nisso daí, em geometria analítica. A gente acaba esquecendo muito esses sinaizinhos de menos aqui, sabe? Detalhe, que daí dá um negócio absurdo no final.
Então, sempre estejam atentos aí que vocês estão copiando a questão certa. Né? No meu caso, eu não fiz isso. Então, vamos lá. Agora a gente vai ter Z1 sobre Z2, né? Que a gente parou aqui. Então, seria 3 sobre 6. Agora sim, vai aparecer alguma coisa interessante, né? Isso daqui é igual a... Né? O que a gente consegue tirar daqui? 2 sobre A menos 1? A gente não consegue tirar muita coisa, né? Menos 2, enfim. 4 sobre B menos 5, a gente também não consegue tirar nada, né? Mas aqui a gente tem 3 sobre 6. Né? A gente consegue simplificar isso daqui como sendo 1 sobre 2, tá? Ou seja, dividindo por 3 em cima e dividindo por 3 embaixo. Beleza? Então, a gente já tem algo aqui mais interessante, né? Vamos... Como isso daqui é tudo igualdade, a gente tem que isso, né? Esse primeiro membro aqui... Cadê o cursor aqui? Ele fica meio invisível às vezes, gente. Aqui, achei ele. Então, a gente tem que esse primeiro membro, ele é igual a esse último membro. Ó, igual a esse último membro, tá? E a gente pode fazer isso daí com quaisquer outros ali dessa igualdade, né? Tudo coisa igual que tem aqui. Então, vamos pegar o primeiro ali e ver se a gente acha algo mais interessante, né? Se a gente isolar esses negócios aí. Então, vamos ter menos 2 sobre A menos 1. Isso daqui vai ser igual a 1 sobre 2. Tá? Como que a gente resolve isso daqui? É o famoso multiplica cruzado, né? Então, vamos lá. Menos 2 vezes 2, a gente vai ter menos 4, né? Menos 4. Então, vou colocar aqui uma setinha que a gente está continuando essa multiplicaçãozinha aqui, né? Menos 4. Agora, multiplicando A menos 1 vezes 1, é o próprio A menos 1, né? Porque qualquer coisa vezes 1 é ele mesmo. Então, é igual a A menos 1. Olha que coisa interessante que a gente chegou agora. Menos 4 é igual a A menos 1, né? A gente quer saber o valor de A. Então, a gente isola o A, né? A gente vai ter aqui menos 4 mais 1, né? Que é igual a A. Ou seja, menos 3 é igual a A. Tá? Então, a gente já encontrou um valor de A, que é menos 3. Certo? Beleza. Agora a gente quer encontrar um valor para B. Então, eu pego essa parte aqui, né, essa parcela, e igualo a essa parcela aqui de novo. Né? Eu poderia igualar a essa daqui também, agora que eu já tenho o valor de A, mas seria uma substituição a mais, né? Seria algo mais chatinho de fazer. Né? Então, vamos pegar aqui, certo? Então, vamos lá. 4 sobre B menos 5. Isso daqui vai ser igual a 1 sobre 2, né? Tá, mais uma vez vamos multiplicar cruzado. E a gente vai ter que... tanto faz qual a gente faz primeiro, tá, gente? Só lembrar de colocar o sinal de igual depois. Então, vamos lá. 4 vezes 2, 8. Isso daqui é igual a B menos 5 vezes 1, que é o próprio B menos 5. Tá? Então, mais uma vez, a gente isola a incógnita, né? O que é incógnita? É algo aqui que a gente não tem um valor claro, né? Que a gente quer descobrir, tá? Então, a gente vai ter aqui que 8 mais 5, né? É igual a B. Ou seja, isso daqui é igual a 13, né? B igual a 13. Beleza. Circulamos aqui também. O exercício pedia para a gente encontrar o valor de A e B, né? E a gente encontrou o valor de A e B, tá? A é menos 3 e B é 13.